Amém. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Como o Senhor é bom. Até que o Senhor tem nos sustentado. E Ele é aquele que a nossa alma esperou. Amém. Não poderia ter canção melhor de iniciarmos essa noite, porque hoje vamos dar continuidade e falaremos sobre agosto. E nós vamos falar sobre vivendo o sobrenatural de Deus no equilíbrio emocional. Então nós vamos falar sobre a alma. Vamos falar sobre aquilo que pensamos, sentimos e agimos. Vamos para o nosso versículo base. Hoje a intenção é ler bastante, então vou correr no tempo. Então, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tudo o que pensamos, infinitamente mais. O que você tem pensado? Como anda os seus pensamentos? Porque tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente, a gente reage. Quando a gente não se dá conta daquilo que a gente pensa, a gente pode cair nas amarras de Satanás. E é isso que a gente vai falar hoje. Nós não podemos negligenciar o poder que a nossa mente tem sobre a nossa vida. Nós negligenciamos e é onde Satanás tem atacado muito. Estamos numa geração onde a mente, as emoções estão sendo atacadas. Então, novamente, o que você tem pensado para Deus fazer infinitamente mais? Para pensar aí um pouquinho. Mas a palavra nos convida a termos mente renovada. Romanos 2:12:2, que fala: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra nos fala sobre renovação da mente. Mas o que fala antes? Não se amoldem às coisas do mundo. Hoje em dia, o que o mundo tem oferecido para nós? Tudo que é contrário à palavra de Deus. Tudo que não provém e não agrada o coração do Senhor. Mas Ele fala, transforme a mente. Uma mente que é renovada é uma mente que está em Cristo. É uma mente que está ligada às coisas do céu e não às coisas da terra. E deixa eu te falar algo que o Senhor trouxe no meu coração muito forte. Esse já é o sobrenatural de Deus. Quando a gente não pensa só nas coisas da terra, mas quando a gente pensa nas coisas do alto. Esse já é o sobrenatural na nossa mente, no nosso equilíbrio emocional. Como eu falei, tudo que a gente pensa, a gente sente. Ou até ao contrário, tudo que a gente sente, a gente pensa. E isso vai fazer com que a gente haja. Então, se a gente não cuida da nossa mente, das nossas emoções, nós não temos equilíbrio emocional em Deus. A nossa vida emocional vira ali uma armadilha de Satanás. E nós vamos para um segundo versículo, que vai falar sobre uma palavra que eu amo, que é 2 Coríntios 4. A gente vai ler o 16 até o 18, que fala assim. Você coloca na NVI, por favor, Luca? Obrigada. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nós estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Pode passar. Pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Próximo. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Amém. Essa palavra está falando o quê? Embora o nosso homem exterior esteja desgastado, esteja passando por aflições, esteja passando por momentos difíceis. E se a gente volta um pouquinho nesse capítulo, ele vai falar aquele versículo que nós muito conhecemos. Vou até abrir aqui para confirmar qual que é.
perdi, gente. É aquele que fala de que nós somos pressionados, mas não desamparados, abatidos. Isso. 4:8, obrigada, mãe. Não anotei aqui. Por isso que foi dito. Opa, tô em outro. Tava em outro, ó. Aí... obrigada. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Próximo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Então, quando a palavra do Senhor vai falando que ainda que o nosso homem exterior esteja a se desgastar, está falando disso. Nós somos perseguidos, mas não abatidos. Somos pressionados, mas a gente não desanima. E a palavra está falando, não desanime. Embora seu homem exterior esteja passando por talvez N problemas, preocupações, medos, dificuldades. Quantas coisas o nosso homem exterior não passa? A gente precisa crer que o nosso interior é renovado dia após dia. Porque não importa o que o nosso exterior está passando, importa que em Deus tudo isso é suportável. Porque aquele que passou a pior dor na cruz, levou as nossas dores e fez as nossas dores serem suportadas. É por conta de Jesus que as nossas dores podem ser suportadas. Então nós precisamos crer nisso, Deus. Tá difícil, não tá fácil não. Eu tô sendo perseguida, tô passando por preocupações, estou angustiada, mas o meu interior está sendo renovado. E eu creio nisso. E nós precisamos exercitar isso, a fé no que a palavra diz. Se a gente não exercita isso, são só palavras. Então nós precisamos ler agarrando para dentro do nosso coração, para deixar isso transformar em nós. E quando a palavra diz de homem interior, nós estamos falando da nossa alma. Estamos falando de tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente e que a gente faz. Porque esse é o nosso lado mais humano. É a nossa essência que Deus permitiu termos, mas que nós precisamos submeter ao Senhor. Amém? E vamos lá. Uma mente renovada, cristãos ali que estão em equilíbrio emocional. Satanás está feliz? Satanás não está nada feliz, porque ele não quer uma igreja emocionalmente saudável, não quer uma igreja que tenha a mente, o coração e as atitudes de Cristo. Então ele quer achar uma brecha. E Satanás, ele só precisa de uma pequena brecha. E nós vamos ler hoje uma história que quando eu li, o Senhor ministrou no meu coração, eu falei, uau, que pequeno detalhe, mas que é um detalhe que pode destruir o sobrenatural de Deus na nossa vida. E o que a gente precisa ter em mente é que, enquanto a gente está passando coisas no nosso exterior, o Senhor está forjando o nosso caráter. O Senhor está transformando o nosso interior. Então precisamos nos fortalecer em Deus e não deixar Satanás ganhar espaço naquilo que é aqui dentro. As nossas maiores guerras muitas vezes não vai ser onde está todo mundo vendo. É onde ninguém vê. Onde ninguém sabe o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. E aí é difícil. Como ajudar? Só se a pessoa pedir ajuda, mas nós precisamos nos posicionar para viver o sobrenatural do Senhor nessa área. E nós vamos falar sobre uma história muito conhecida, porque Satanás quer nos paralisar. Como eu falei, ele precisa de uma pequena brecha para que nossa alma e a gente recue. Se eu não me engano, a profeta Estela estava falando isso, de paralisação. O quanto Satanás quer nos paralisar. E nós vamos falar de uma história muito conhecida, e é aqui que a gente vai ler um pouquinho para compreendermos, sobre José no Egito. Uma história muito conhecida. Quem é José? Então, José é um dos filhos de Jacó, ou Israel, como a gente lê na palavra. E José, ele teve uma vida muito difícil. Ele passou por tudo isso que a gente acabou de ler. Perseguição, abatido, ele foi vendido. Então, o que acontece com José? Deus revela para ele 2 sonhos, enquanto ainda jovem. E ali, ele é meio afobado, né? Meio entusiasmado. Alma, gente, faz parte. Ele vai lá e conta para os seus irmãos e conta para o seu pai. Mas seus irmãos já tinham brecha. Porque ali já foi um instrumento de Satanás para quê? Para tentar estragar um plano que Deus tinha na vida de José. Porque esses sonhos foi um plano e foi o sobrenatural de Deus para eles. Peguem esse ponto.
O sobrenatural de Deus também é sobre vivermos o plano dele. O sobrenatural dele acontece no processo e existe um propósito para cada um de nós no final. Então, José conta, seus irmãos atacados por ciúmes, né? Eles já tinham ciúmes, porque o pai tratava muito bem esse filho, né? Era o queridinho, infelizmente, tinha essa distinção entre os filhos. Acaba que seus irmãos, motivados pelos ciúmes, vão lá, jogam ele no poço, vendem ele como escravo, forjam a sua morte, fazendo com que seu pai chore por um luto que não era verdade. Olha que coisa maligna. Ele é vendido e ele se torna servo de Potifar. Ele é acusado de abuso sexual pela esposa de Potifar. Eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto, mas o quanto ele foi incriminado injustamente, mas de abuso. Ele foi preso por conta disso, porque ele foi acusado, ele não tinha cometido nada, mas ele foi preso porque tinham provas. Satanás ali em todo o tempo querendo destruir a história de José. Mas ele foi preso, né? Como eu falei, ele foi preso. Depois de interpretar o sonho de duas pessoas que estavam na cadeia. Passa anos, isso tudo aqui é eu dando um pulo no salto pra gente, né, na história, pra gente se contextualizar. Até então que um dia ele é lembrado de ter interpretado os sonhos de dois prisioneiros, se eu não me engano, o padeiro e o copeiro. E aí sim ele é levado na presença de Faraó. E aí então Deus usa a vida dele e ele pode se tornar, como consequência, ali o governador do Egito. Amém, glória a Deus, virou governador do Egito, mas olha tudo o que ele passou. A que custo? A nossa vida talvez está diferente? Não está. Cada um tem a sua caminhada, mas em tudo Deus tem um propósito, porque é algo que é lindo para a gente ler. Eu não passei, mas eu leio aqui. Em toda a caminhada de José, a gente não vê uma reclamação e uma murmuração. Mas a palavra do Senhor, em Gênesis 39, 2, fala: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, 20. José ficou preso na prisão, mas o Senhor esteve com ele e tratou-o com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Mesmo passando por muitas coisas, muitos sofrimentos, muitas tribulações, Deus estava com José. E é lindo ler que Deus estava com José. Assim como José, Deus também está conosco. Na aflição, no dia mau, no mais profundo abismo, mas nos mais altos céus, Deus está conosco. E essa é a verdade que a nossa alma, o nosso espírito precisa deixar entrar. Porque senão vão vir as dificuldades e a gente esmorece. Ah, Deus não está comigo. Não, peraí. Deus estava com José. E Deus abençoou José em tudo. Certamente José tinha intimidade com Deus. A palavra não relata, mas eu não tenho como crer que Deus estava com José e estava abençoando ele e ele era uma pessoa que nem ligava para Deus. Eu não creio nisso. Com certeza ele tinha um bom coração, ele buscava o Senhor, com certeza algo existia. E aí aquilo é para a gente olhar e pensar, será que nas nossas vidas a gente pode deixar isso florescer, de que Deus está conosco? Satanás fica feliz? Obviamente que não. José estava ali para viver, quando vamos lá para um salto, né, de José preso lá no Egito já. Estava lá. Satanás estava vendo que ele estava prestes a viver o sobrenatural de Deus. O plano de Deus, que a gente já chega nele, que era muito grandioso, não parava na vida de José e ia alcançar nações. Porque por conta da vida de José e do seu posicionamento em Deus, ele salvou a nação de Israel, mas salvou outros povos também. Assim é com a nossa vida. Satanás não estava feliz, ele precisava de uma brecha. Ele precisava de algo para paralisar José. E aí nós vamos ler capítulo 42 de Gênesis. A gente vai ler do 5 ao 24. A palavra diz assim: os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. Vou fazer só uma pausa aqui, só para contextualizar. Aqui, a terra passa por fome. Um dos sonhos de Faraó era o quê?
que iriam haver 7 anos de muita fartura, mais 7 anos de muita escassez. E José foi o homem usado para interpretar, e por isso que ele chega nesse cargo de governador. Então a gente está nesse momento da história, onde ele já é governador. O que Jacó, ou Israel, como a palavra diz, manda seus filhos fazer? Vão para o Egito, vão lá buscar alimento, porque nosso povo aqui está perecendo. Então, voltamos nesse momento. José era governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E ele lhes falou asperamente. De onde vocês vêm? Respondeu-lhe eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse: Vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, 12 filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora na casa com o pai, e o outro já morreu. José tornou a afirmar: E como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida de Faraó que se vocês não saírem daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá, mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficarão provados se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida de Faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou preso 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar a sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, não deixem um dos seus irmãos aqui preso na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as palavras de vocês e não levem a morrer. Eles lhe prontificaram a fazer isso, e disseram uns para os outros: Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rubens, porém, respondeu: Eu não lhe disse que não matassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José se retirou e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Aqui, seus irmãos vão então à presença do governador, José, pegar a comida. Mas o que acontece? Eles não reconhecem José, mas José reconhece. Eu fico pensando como é que pode um lado reconhecer e o outro não. Deus tem um plano. Mas a palavra diz que assim que ele os reconhece, ele fala asperamente. José estava feliz? José estava com o coração assim, de boa, tranquilo? Certamente, quando ele viu seus irmãos, muita coisa veio à tona. Muita coisa veio à tona. E olha a consequência, ele já tratou mal eles. E pior ainda, ele agiu motivado pelas suas emoções. Olha a falta de equilíbrio no Senhor. Ele agiu motivado pelas suas emoções. O que ele fez? Começa a acusar eles de espiões. Ele sabia que eles não eram, mas ele começa. Ele deixa a ferida que estava aberta vir à tona. A palavra não fala em nenhum momento de algum sentimento que ele tinha pelos seus irmãos, até esse ponto. Ele se retira para chorar. Não tinha vindo algo bom. Não tinha vindo uma emoção leve. Gente, para a gente se retirar de um lugar para chorar, é porque a coisa tá aqui, ó, tá encrostada. É porque a coisa tá feia. O que você faz motivado pelas suas emoções? José mandou prender todos por 3 dias. Depois usou de misericórdia e fala: deixem um,
vão para sua terra e voltem com o mais novo. O mais novo era Benjamim, era seu irmão da mesma mãe. E a mãe já tinha falecido, então o pai não tinha deixado ele ir junto. E aí ele fala, não, um vai ficar. Se vocês são homens bons, vocês vão voltar com esse outro filho. Olha a amargura, a raiva, talvez o ódio que José estava. E aí o Senhor me perguntou, o que você faz motivado pelas suas emoções? O que você faz motivado pelos seus sentimentos? Quantos de nós, talvez mesmo com anos de evangelho, não temos dores escondidas em nossa alma? Quantos de nós, talvez, não temos coisas que estão tão escondidas que a gente nem se lembra? Mas é uma fagulha, algo volta. Mas algo volta para nos destruir. Por quê? Satanás achou a brecha. Quando ele se retira para chorar, quando ele trata seus irmãos dessa forma, motivada pelas suas emoções, Satanás acha a brecha. Aqui, ó, tem coisa guardada, tem falta de perdão. Olha quanta coisa aqui na alma. Mas deixa eu falar. A mesma dor que Satanás achou que estava triunfando, porque, eu vou conseguir paralisar José. Ele não vai viver o plano perfeito de Deus, não vai viver o sobrenatural. É a mesma dor que Deus permite vir à tona. Porque enquanto Satanás quer nos destruir, Deus faz vir à tona para nos curar. Esse é o sobrenatural de Deus. Porque Deus vai, aonde está a escuridão, Ele lança a luz dele. Onde há a presença do Senhor, não é possível permanecer da mesma forma. Onde Satanás acha que venceu, Deus vem e fala, peraí, essa história não acaba assim. Então, Deus permite vir à tona. Por quê? Porque há perdão nessa história. E a gente vai chegar lá porque seus irmãos, a gente não vai conseguir ler por causa do tempo, mas seus irmãos vão para casa, relatam tudo para o seu pai. Simeão ficou preso, mas eles relatam para o seu pai fica super triste e eles ficam lá, comem da comida, mas vai chegar uma hora que novamente vai faltar alimento. E eles precisam voltar para o Egito para pegar alimento. E aí eles precisam convencer seu pai, Judá convence seu pai, de pai, a gente vai levar Benjamim, mas eu vou trazer os dois, Simeão e Benjamim de volta. Porque seu pai fala, se mais um filho eu perder, eu vou morrer. Seu pai também tinha feridas na alma. Ele já tinha perdido um filho e estava com medo de perder outro. Então, eles levam Benjamim, voltam para lá. O que acontece nesse meio tempo? José arma mais uma cilada para eles. Mas a palavra diz, deixa eu só ler esse versículo. Quando eles chegam com Benjamim, a palavra diz assim, Gênesis 43:30. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Olha quanta coisa estava vindo à tona. Novamente, enquanto Satanás achava que era para paralisar, Deus estava permitindo vir à tona para curar. Quando Deus permite a gente chorar na presença dele, é quebrantamento. É para que a gente se renda e fale, tá, Deus, estou aqui. Eu já não tenho mais nada para fazer, eu não consigo fazer nada, então estou aqui meu coração, estou aqui minhas emoções, talvez que estão tão intrínsecas. Gente, tem uma parte aqui que fala que ele chorou tão alto que quem estava fora do cômodo ouviu. Não era um choro qualquer, era um choro de peso, era um choro que Satanás ia falar, tá vendo? Ele vai parar, porque ele vai mudar o plano de Deus e vai se paralisar. E isso é que Satanás tem tentado fazer nas nossas vidas. Mas em nome de Jesus, eu creio que nós vamos sair daqui rompendo essas cadeias, rompendo todas essas coisas malignas que Satanás usa. Ele usa da nossa vulnerabilidade, ele usa da nossa fragilidade humana, ele usa daquilo que passou despercebido pra gente, mas pra ele não passou. E aí, ele chora. E novamente, ele arma uma cilada e aí faz o quê? Ele coloca um utensílio na bolsa de Benjamim. Quando eles vão embora com os alimentos, ele manda seu guarda, vai lá, eles roubaram algo. Tudo cilada dele mesmo. Ele estava motivado pelo quê, gente? Vingança, raiva, ódio. Era realmente prato cheio para Satanás. Porque uma pessoa motivada por isso está em desequilíbrio, está em desconexão com Deus. Está moldado ao mundo e não transformado com a mente. E aí,
quando ele vai prender Benjamim, porque aí ele fala: você me roubou, vou deixar você preso, os outros podem ir embora. Seu irmão Judá vai lá e intercede, e aí a gente vai ler para a gente fechar. 44, 30, a partir do 30, fala assim: agora, pois, se eu voltar à terra, a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permita que ele volte com os seus irmãos. Como poderei voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Isso é Judá falando para José em prol do seu irmão Benjamim. Não. Posso ver o mal que sobrevirá sobre meu pai. Mas continua, em 45. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios os ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Olha só. Tinha tudo para a história acabar muito mal, porque ele estava motivado por algo muito maligno. As emoções vêm de Deus, mas quando a gente deixa florescer coisas que não são bênção, a falta de perdão, a amargura, o ódio, o rancor, a gente está deixando florescer em nós algo que não vai dar bom. Por isso que nós precisamos render a Deus essas emoções, para aprendermos a lidar com elas, para aprendermos o que fazer com elas. Estava tudo caminhando para isso, mas eis o perdão de Deus, eis o agir sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus interveio. José confessa: ei, tá bom, eu sou o irmão de vocês, meu pai ainda está vivo. Ei, eu sou o irmão de vocês. E aí continua, 45:4. Cheguem mais perto, disse a José seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vida que Deus me enviou diante de vocês. Não, vocês não estão entendendo. Foi para salvar vidas. Eu e você temos um chamado para salvar vidas. Mas para isso nós precisamos estar curados para salvar vidas. José está aqui sendo transformado por Deus, porque ele fala: não, ok, tudo que vocês fizeram foi para eu chegar aqui. Como eu falei, por conta de um homem, por conta de José, ter passado tudo isso, ele pôde ter a estratégia de Deus, de guardar alimento e alimentar outros povos. Aqui fala a terra inteira. Eu não sei quanta gente tinha, mas é a terra inteira, gente. Um homem que estava disponível a Deus. Um homem que não deixou nada parar, que era achado em Deus. E deixa eu te dizer uma pérola que nós precisamos deixar o Senhor fluir no nosso coração. Quando ele interpreta o sonho de Faraó, Faraó fala assim, ó. No capítulo 41, versículo 38. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Faraó reconhece que existe um Espírito Divino em José. Uau! Eu quero ser achada assim, gente. Eu não quero ser achada em amargura, em dor, em sofrimento. Eu quero ser achada transformada. Quando José se permite ser vulnerável, chorar, e com certeza ali ele clamou ao Senhor, porque o Senhor estava intervindo. Quando ele se permitiu ser vulnerável, Deus restaura. E uma das coisas que a palavra mais fala que Deus derrama sobre nós é o amor dele e perdão. São as coisas mais poderosas que nós podemos receber do nosso Pai. O amor dele e o perdão dele. Os dois foi derramado na cruz.
E é por causa disso que nós podemos ter a nossa vida emocionalmente curadas e saradas. Quando José entende qual foi o propósito dele, ele viveu o sobrenatural, porque ele falou: vocês estão perdoados. Os irmãos deles puderam perdoar ele, pedir perdão também para eles. Houve perdão, onde há perdão, há mudança, há transformação, há liberdade, amém? Eu não sei o que você está passando, ou o que você talvez já passou, porque talvez como a história de José já foi há tanto tempo, Carol. Mas Deus traz à tona, porque para a gente viver o sobrenatural, ou a gente rompe tudo isso do passado e segue à frente, ou a gente vai viver com essa bagagem em nós. A palavra do Senhor fala que eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. A gente precisa deixar o Senhor ministrar no nosso coração e tomar posse disso. Então o plano de Deus se completou. A vida de José foi uma vida de amadurecimento no processo, assim como as nossas. Suas dores foram consequências de um mundo caído, do pecado, mas nada impediu que ele pudesse ser enviado para salvar vidas, assim como eu e você. Por isso, não deixe as dores do passado, as suas emoções conflituosas, a sua mente, que às vezes é uma fagulha que Satanás precisa, um pensamento, uma lembrança dolorosa, é tão pouco que Satanás precisa. Mas espera aí, maior é Deus, maior é o nosso Deus que pode nos curar, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então convido vocês a ficarem de pé. Coloque a mão no seu coração. Talvez você fale: Carol, eu chego aqui, estou bem. Glória a Deus, permaneça. Mas eu vou orar para que o Senhor traga à memória coisas, para que você possa nesse momento, no seu quietinho, no silêncio, ninguém precisa ouvir, você lançar fora sentimentos que talvez ainda estão no seu coração. Para você liberar perdão para quem precisa. Ou para você pedir perdão mesmo. Mas eu não vou pedir para a pessoa. Mas peça para Deus. Porque Deus está ouvindo. Para que nossa vida possa ser emocionalmente equilibrada em Deus, precisamos deixar Ele nos tratar. Para a gente salvar vidas. Guarde essa palavra no seu coração. Foi para salvar vidas que o Senhor nos colocou. E para fecharmos, talvez você hoje entre aqui como José. Aquele que foi perseguido, aquele que foi vendido, aquele que sofreu injúrias e acusações. Talvez você entrou aqui como os irmãos de José. Aquele que fez alguém sofrer. Aquele que machucou sem saber. Desejando mal e já passou. Talvez você venha como Jacó, que sofreu pela dor de alguém e nem sabia que era mentira de Satanás. Permita Deus ministrar o seu coração. Permita Deus vir com as águas que a gente cantou aqui. Existem águas. E se o Senhor está falando que existe sobrenatural na nossa vida emocional, é porque coisas precisam ser rompidas. Amém? Então comece a orar aí no seu secreto. Ninguém precisa ouvir, ninguém precisa saber. Mas confesse. Deixe Deus trazer a memória. Pai, na Tua presença nós clamamos e nos rendemos, Pai. Sem Ti nós não podemos nada. Mas contigo nós podemos ser curados e transformados. Pai, por isso, nos ajude a sermos curados, a sermos transformados. Lance fora, Pai, do nosso coração tudo aquilo que é sentimento ruim, todo pensamento maligno, todas as atitudes que nos fazem pecar contra Ti, Pai. Enquanto Satanás acha que está vencendo, nós queremos declarar que não, ele não está vencendo na nossa vida. Queremos declarar que o Senhor é maior em nossa vida, que nós não vamos permitir as amarras de Satanás nos parar, mas que nós vamos avançar no Teu amor, avançar no sobrenatural de Deus, Pai. Assim como José viveu o sobrenatural do Senhor e, Pai, foi para salvar vidas que o Senhor levantou. Levante nós, Pai, para salvarmos vida. Queremos salvar a nossa família, queremos salvar os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos familiares, Pai, em nome de Jesus. Por isso, rompa, Pai, rompa toda a barreira, Pai, rompa tudo aquilo que nós não podemos ver, mas que o Senhor vê, Pai. Traga a memória para que a gente possa lançar fora, Pai, lançar
aos seus pés, cure o nosso coração. E como nós já fomos ministrados, desentulhe esse poço, Pai. Desentulhe esse poço de uma vez por toda, para que o teu sobrenatural venha sobre a nossa família, Pai, sobre a nossa vida, Pai. E com isso já consagramos o mês de agosto sobre as tuas mãos, Pai. Pai, é o mês 8. Estamos aqui orando e clamando para que nesse mês o Senhor faça uma transformação, Pai. Que nós poderemos colher o fruto dessa palavra, Pai. Até chegar esse mês, nós possamos nos lembrar e falar: glória a Deus, até aqui o Senhor já me tratou e já me curou, para que a nossa vida possa avançar e nada mais nos parar e nada mais nos impedir. Pai, nós abençoamos o nosso mês, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque o teu amor nos alcança, o teu perdão nos alcança e somos libertos em ti, Pai. Por isso, faça a tua vontade, faça o teu querer, Pai, e continue a ministrar em nós a cura na alma, a cura nas emoções, a cura na mente, que só o Senhor pode fazer. Declaramos, Pai, que nós liberamos perdão e te pedimos perdão, Pai. Limpe o nosso coração, esvazie a nossa alma e que a nossa vida possa viver o teu sobrenatural, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora eu quero convidar vocês para selar essa palavra. Venha no altar falando: Pai, eu recebi a minha cura. E Satanás não tem mais poder contra mim. Satanás não tem mais poder. Eu vou alegre ofertar, porque nós temos um Pai que nos ama e nos perdoa. Então venha com a sua família, venha ofertar. Como nós cantamos, existem águas fluindo. Não permita Satanás te roubar, mas venha declarando que eu estou curado, eu estou liberto, eu vou viver o sobrenatural do Senhor, assim como José viveu. Assim como José viveu. O Egito nessa época foi milagre, foi provisão de Deus. Deus proveu, Deus cuidou, Ele levantou um homem para mudar a história. Assim como Ele nos levanta hoje para mudar a nossa história, a nossa geração, em nome de Jesus, Pai. Pai, te agradecemos por esse tempo de oferta. Te agradecemos porque podemos selar essa palavra e declarar nossa cura. Agradecemos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E como foi falado aqui no altar, o Senhor está subindo as águas. Então, Pai, nós declaramos que ainda viveremos muito mais no sobrenatural do Senhor, Pai. Que a nossa vida possa ser testemunho para outras vidas. Que da nossa vida, que das nossas dores, possa fluir o rio de águas vivas do Senhor, Pai, porque por tuas pisaduras somos sarados, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Consegui terminar em tempo? Amém, meus irmãos. Espero que tenha me feito entender. A história, ela é grande e aí fica o convite para vocês. Essa história é linda. Então está a partir de Gênesis, deixa eu confirmar aqui a partir de onde ela começa. Gênesis 37, aí até os 40 e pouquinhos. Mas é linda porque você vê os detalhes da palavra, você vê o quanto Deus usou a vida de José e o quanto houve perdão e cura e transformação para todos nessa história. Porque o pai de José, Jacó, foi curado, foi transformado, porque ele reencontrou seu filho que já estava perdido, né? Já tinha sido decretada a morte. Seus irmãos puderam ter um recomeço. E olha só, né? Há 12 tribos de Israel. Deus tem um plano e um propósito que a gente não sabe, não imagina, mas Ele tem. Então permaneça firme, como nós lemos em 2 Coríntios 4:16. Não desanime, apesar das dificuldades. Amém? Se coloca de pé, vamos finalizar esse culto. Amanhã seguimos para mais um culto, glória a Deus, receber mais uma palavra do Senhor. Então venha às 8 horas, estaremos esperando vocês. Pai, te agradecemos por esse tempo de comunhão, de palavra, que o Senhor continue a ministrar em nós, Pai, aquilo que
eu não pude falar, o que eu não fiz entender, que o Senhor ministre no coração de cada um. Que o Senhor fale no secreto, porque eu creio que essa palavra, assim como em minha vida deu bons frutos, que dê bons frutos na vida dos meus amados, Pai. E que juntos possamos avançar como igreja de Cristo, restaurada, para viver o Teu sobrenatural, Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz, nos guarde, nos livre de todo mal. Te agradecemos pelo Teu amor e já consagramos o nosso dia amanhã na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.